Nesta semana estamos apresentando a série Noroeste 100 anos. E hoje você vai conhecer os grandes ídolos aí, né? Xandu, Zé Carlos, Toninho Guerreiro, Lela, Baroninho. Eles marcaram a história do Norusca. Cada timaço que o Noroeste já teve nesses 100 anos. Em cada foto dessa, o torcedor tem seu jogador favorito. E ao longo do tempo, surgiram os ídolos. Então, estou muito contente. Eu sou o único sobrevivente. Infelizmente, era o único sobrevivente. Xandu tinha 90 anos, morreu em agosto, vítima de câncer. Era o único ex-jogador vivo que atuou em 1943 no primeiro título do Noroeste. É o atleta que mais vezes vestiu a camisa da Locomotiva. Começou na lateral, depois foi para o miolo de zaga. É o destaque da foto ao lado do goleiro Amélio e do zagueiro Irineu, o pé de boi. O futebol naquele tempo era mais firme, mais forte. Mas tinha coisa, gente boa. Mas tinha os que davam pontapé também. Não era o caso de Xandu. Num Noroeste baque, anulou Dondinho, pai de Pelé, na década de 40. Detalhe, sem fazer uma falta. Eu parava porque ele ficava bravo porque eu não ia nada dele. Eu cercava ele, eu tinha que jogar a bola para ele. Jogou por 12 anos na Maquininha e em 53, no acesso para a elite do Paulistão, era reserva daquele timão que tinha Brotero, Luiz Marini, Ranulfo e Zeola, que mais tarde jogaria no Juventus e Palmeiras. Zagueiro! Aos 74 anos, esse homem sabe o que fala. Experiência de quem é apontado por muitos como o maior jogador do Noroeste de todos os tempos. Às vezes eu me pergunto para mim mesmo, não é? Se realmente é verdade isso, né? Varley de Carvalho, companheiro dele na década de 60, não tem dúvida. O melhor meia. Até hoje, sem sombra de dúvidas, Zé Carlos foi um meia sensacional, completo na minha opinião. Era mais que isso. Ele era técnico demais. Ele era técnico, ele era a cabeça, ele era cérebro. Ele parava o jogo, ele sabia o que estava fazendo, né? Eu era um jogador mais técnico do que um jogador de raça, né? Um jogador de mais inteligência, né? Zé Carlos Coelho veio da Portuguesa para o Noroeste e realizou um sonho. Foi o objetivo daquele moleque, que praticamente pobre, né? E que conseguiu um lugar ao sol dentro do futebol brasileiro. Jogava muito, uma comparação para os mais jovens. Tinha o estilo desse cara aí, Zidane. Jogou de 60 a 67 no time de Bauru, ao lado de grandes jogadores. Nessa foto em 60 está com Maneca, Gualberto e Gelson. Nesta outra estão Navarro, Valdo e o tal Antônio Ferreira. O Toninho Guerreiro, um fenômeno. Uma revelação, menino precoce, 17, 18 anos, explodindo, jogando entre os chamados marmanjos, de 28, 30, era diferenciado. Era o primeiro título mundial do Brasil, 1958, na Suécia. Pelé tinha deixado o Bauru 2 anos antes. O Bauru estava com aquela fama ainda recente, 60 para 58 são 2 anos, quando o Pelé explodiu na Copa do Mundo. Então o Bauru tinha marca no futebol. O bauruense Toninho Guerreiro foi um dos maiores centroavantes que o futebol brasileiro já produziu. Era um jogador que sabia tudo dentro da área. Eu reputo 2 grandes jogadores desse estilo, o Romário e o Toninho. Deixou a Locomotiva para jogar ao lado do Rei no Santos. Ganhou 3 paulistas com o time da Baixada, 67, 68 e 69. Foi para o São Paulo e virou ídolo. Na década de 70, jogaram no Noroeste Fedato, Mestre Lorico, Araújo, Marco Aurélio Moreira, Julinho e por aí vai. Quando o fenômeno chegou ao Corinthians, criou alvoroço. Baita jogada de marketing, mas este homem, então presidente do Noroeste, já tinha feito algo parecido muito tempo antes. Ninguém acreditava que eu pudesse contratar o Jairzinho. O pessoal gozava. Bauru está em festa com a contratação de Jairzinho pelo Noroeste. Quem cornetou a Mantini se deu mal. O furacão da Copa de 70 chegava em Bauru. Lá perto de Lençóis já estava todo o pessoal esperando carro de corpo de bombeiro, aquela coisa todinha.
Jairzinho era uma das estrelas do Brasileirão de 78. A minha presença aqui é no sentido de fazer com que essa equipe possa ter o maior sucesso possível nas temporadas deste ano. Onde o Noroeste chegava, estava cheio de gente da imprensa, por causa do Noroeste não, por causa do Jairzinho. Desejo ter um trabalho intensivo, um trabalho de conquistas. E naquele ano, o Furacão foi um dos responsáveis pelo sucesso deste cara. Ele, como era conhecido, né, os zagueiros, os backs, se preocupavam muito com ele e a bola sobrava para mim. Então ele até com a gente conversava dentro de campo. Ele ia na bola, trombava com o zagueiro na época, né, na gíria que a gente falava, trombava e ela espirrava e sobrava pro Lela. Eu acabei me consagrando graças ao Jairzinho. E como se consagrou? Em 81, Lela foi negociado com a Inter de Limeira por 10 milhões de cruzeiros, o equivalente a 3 milhões e 600 mil reais. Na época, foi a transação mais cara entre dois times do interior. Ficou meio estranho, né? Na época, um time do interior comprar um jogador do time interior, da próprio nível, né? E eu me lembro que a Inter, na época, não era conhecida, acho que era até menos que o Noroeste e Bauru. Eu não sei como foi essa transação, só sei que para mim foi importante. De lá foi pro Fluminense, depois Curitiba, onde foi campeão brasileiro em 1985. Num olhar despretensioso, este homem passaria despercebido como técnico do Varginha Esporte Clube, time que disputa a 3ª divisão do Campeonato Mineiro. Mas a história que construiu como jogador do Noroeste o coloca como um dos maiores de todos os tempos do clube. Tinha um chute de outro mundo. Talvez daí a explicação do porquê ele está na terra do ET. Batia forte. Era um jogador determinado, né? Não fui jogador vibrador, mas deixasse eu meter a bola porque eu batia muito bem na bola, né? Então eu defino assim, um cara guerreiro dentro do campo, né? Por isso que eu fui um cara vencedor. Bom e vencedor nisso. Chegou em 73 no Noroeste. 5 anos depois foi negociado com o Palmeiras. Brilhou sob o comando de Tele Santana. Chegou à Seleção Brasileira Júnior. Em 81 foi campeão mundial com o Flamengo, naquele timaço da Gávea, com Júnior, Andrade, Zico, Adílio, Tita. Voltou em 87 ao Noroeste, naquele time que marcou época. Era um time que jogava por música, né? Realmente a gente não tinha medo de Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo. Fazia confronto direto, né? Não respeitava esse time. O time era muito forte, né? O ex-jogador Varley de Carvalho virou técnico. Se tornou o cara que mais treinou o Noroeste, 7 vezes. Foi ele quem montou o time de 87. Um time sensacional que nós formamos aí, que falam até hoje que foi uma das melhores equipes que o Noroeste teve. Com o Jaceni, com o Márcio Araújo, com o Rodinaldo, com o Baroninho, com o Everton goleiro, e Chico Espina. Início da década de 90, Ronaldo Marques brilhou com a camisa alvirrubra. Mas com o passar do tempo, os craques foram ficando escassos. Era a fase decadente e o Noroeste parou de revelar talentos. O último jogador que o Noroeste revelou de repercussão, acho que foi o Baroninho. O Baroninho já parou faz 30 anos quase. Então o Noroeste precisa, há 20 e poucos anos, 25 anos mais ou menos, que o Noroeste não revela ninguém. Quando eu digo revelar, é revelar. Não é jogador que sai daqui e joga ali. A internet é o futuro. E é aqui que os torcedores mais jovens reverenciam o Tacílio Neto, que fez sucesso em 2008, quando marcou 10 gols no Paulistão. Foi uma passagem rápida, mas para a alegria da torcida, o atacante hoje, no Goiás, gosta de Bauru. Adoro e gosto demais do Noroeste. Espero que um dia eu possa voltar a jogar lá ainda. Enquanto não volta, os torcedores lembram dos ídolos do passado e depositam no presente a esperança do surgimento de um novo craque no futuro.